Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo ao vivo. Eu quero aproveitar esse feriado, esses dias aqui que a gente está livre, né, para poder ensinar mais vocês, né, mostrar um pouco mais do WordPress. Muita gente que não conhece, né? Então fica interessante. Quero aproveitar esse meu feriado aí, né, e vou ensinar vocês aí. Eu testei o áudio aqui, eu tô conseguindo ouvir legal. E espero que vocês também estejam ouvindo bem legal. Desculpa. Então vamos começar aí. Acho que tá bem legalzinho o áudio, né? Desculpa aí o barulho que foi o meu microfone aqui que eu estiquei aqui. Então, bora lá. Nossa, tá bem quente aqui o quarto. O computador ele esquenta bastante assim no quarto aqui, né? Então vamos lá, vamos ver como que vai se comportar aqui. Eu só vou copiar aqui o link para jogar no Instagram pro pessoal, né? E já começo com vocês aí. Fazer as coisas sozinhos assim é complicado, mas faz parte, né? Espero que vocês tenham paciência aí comigo. No vídeo passado, o vídeo de ontem, ensinei vocês a como colocar o miolo do site, né? E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer a parte de contato e a parte interna também, a página interna, tá? Então vamos lá. Aqui eu tô com uma página modelo e aqui nosso site de ontem. Aqui a gente fez essa parte aqui, essa aqui, ensinei vocês, e essa parte aqui também. Foi bem tranquilo, né? Aqui eu já adicionei alguns posts, então tá um pouquinho diferente do de ontem. Eu adicionei aqui 31 posts, né? Usei esse plugin aqui, FakerPress. Eu já ensinei para vocês aqui no canal. Se você não conhece, não conhece esse plugin, tem aqui no canal, tem vários vídeos, né? Então, só dá uma olhadinha aqui depois que acabar a live. É bem interessante, ele gera posts de teste, né? Nossa, minha garganta tá... Curitiba é complicado, que esquenta, esfria, esquenta, esfria. A garganta da gente vai pro beleléu. Então aqui tem vários posts que são posts de exemplo para poder complementar o site aqui, né? Então aqui está a nossa página de ontem e vamos fazer a continuação aqui. Eu vou editar o cabeçalho porque eu vou colocar páginas novas aqui. Aqui no momento nosso cabeçalho ele tem páginas inexistentes, só tá o menu ali de enfeite, tá? Eu vou começar criando a página de contato que é a mais fácil. Depois eu passo para as próximas, tá? Então vamos lá em páginas, adicionar novo, contato. Geralmente, quando eu estou criando um site, eu tenho um padrão, né? Eu recebo um layout do designer e geralmente tem uma identidade visual. Então eu respeito isso e eu crio uma página chamada modelo, que é como eu estou fazendo aqui. Mas depois mais para frente eu vou mostrar para vocês. Então eu sempre crio uma página modelo e depois eu vou clonando ela para colocar conteúdo. Por que eu faço isso? Para manter a identidade visual e também para ser mais fácil, tá? É mais rápido. Você cria uma página modelo com algumas coisas, por exemplo, uma barra lateral, alguma coisa do tipo, e depois você só clona. Nesse caso aqui, eu só vou usar o topo e o rodapé mesmo, então vai ficar bem tranquilo, tá? Mas depois eu mostro para vocês um pouquinho mais a fundo sobre isso. Aqui a gente vai colocar elemento largura total e vou publicar. Desculpa. Vamos lá. Vou clicar aqui em editar com o elemento. Vou tomar um pouquinho d'água enquanto carrega. Aqui eu vou colocar um formulário. Pegar um formulário do WordPress do Elementor mesmo. Eu vou pegar aqui na página da Home, eu vou pegar essa parte aqui para usar como modelo, tá? Então vamos pegar, ó lá, esse detalhezinho aqui. Essa logo ficou um pouquinho desproporcional, né? Dá pra gente diminuir um pouquinho ela para ficar mais bacana. Vou aproveitar aqui que eu tô aqui já na página e vou dar um tapinha nela. Então vamos pegar esse bloco aqui e vamos jogar na página contato. Vou lá aqui e vou arrastar para cima.
já vai criar um modelo, né? É bem interessante você usar esse tipo de identidade, né? Uma identidade visual. Na empresa na agência que eu trabalho, às vezes a gente coloca um mapinha aqui do Google, que nem esse aqui, ó. A gente joga um mapinha aqui, fica bem legal. Aqui você coloca o endereço, né? Então é bem facinho, ele já pega aqui. E você também pode usar como tags dinâmicas, tá? Se você tiver o ACF e tal, dá para você usar. Você colocar no ACF lá endereço, por exemplo. Aqui na hora de cadastrar, né? Vem vir um campinho aqui embaixo, com the post, né? E daí você. Opa! E você já pega ele por aqui, então ele já vai automático. Então você pode ter vários mapas. Por exemplo, se você estiver fazendo um site de imobiliária. O que vocês acham de a gente fazer aqui para mostrar para vocês? Vou fazer aqui para vocês verem. Só um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer amanhã. Eu quero fazer uma live amanhã. Eu faço isso aqui. Que daí fica mais fácil. Do que eu pegar e baixar o plugin do ACF e tal. Vai demorar um pouquinho, né? Mas seria interessante se a gente fizesse, né? Deixa eu ver aqui se tá na mão aqui o plugin do ACF. Se tiver aqui, eu vou fazer. Vamos ver aqui. Nossa, eu tô com uma tosse, uma na garganta aqui. Deixa eu pegar aqui. Se tiver o plugin aqui, a gente faz já. E eu já mostro para vocês. Não preparei nada sobre essa questão, né? Veio agora na mente aqui. E eu acho que é interessante. É interessante para quem faz site de imobiliária, mas é interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais do Elementor também, né? Vamos ver se eu acho aqui o ACF. Vamos lá. Enquanto ele instala aqui, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal se você não for inscrito. E se você for inscrito, compartilha com seus amigos. Porque eu estava vendo aqui nas estatísticas, 90% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal. E isso ajuda bastante quando você é inscrito, né? O canal cresce. E eu tô com uma meta de chegar nos 1.000 inscritos até o final do ano. Então, se você puder dar uma forcinha aí, eu fico muito feliz, fico muito grato se você puder dar essa força para mim. Aqui a gente vai colocar aqui, por exemplo, o mapa. E vamos. Aqui está o ACF, tá? Eu não vou passar todos os dados do ACF porque tem vários vídeos no canal. Depois eu posso fazer uma série, uma live, várias lives só sobre ACF, tá? Então vamos colocar aqui endereço. Vamos usar o campinho texto mesmo. Vamos usar campo texto mesmo, não é obrigatório nem nada. E vamos só fechar. Não preciso de um outro campo, cliquei sem querer ali. Aqui embaixo vai ficar assim mesmo. O resumo aqui é interessante aparecer. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso mesmo. Não precisa de mais nada de diferente. Esse de baixo aqui não tem nada a ver, vamos excluir. E vamos publicar. Aqui em post não vai ter nada, por enquanto, relacionado. Não tinha nada relacionado a isso, né? Agora vai aparecer. Deixa eu pegar aqui onde está o ACF. Aqui, ó, o endereço. Então, eu vou pegar um post que já tem, né? Mais fácil. Deixa eu pegar o endereço aqui, por exemplo, Google Maps. Em Estátua da Liberdade. Vou pegar o endereço dela aqui para ver o mapinha. Vamos copiar o endereço aqui e vamos jogar lá no nosso mapinha. Eu vou pegar aqui um post que já esteja pronto aqui, né? E vou colocar aqui embaixo. Ó, tá vendo aqui embaixo apareceu o ACF, a tag do ACF que a gente criou agora, né? Então vamos atualizar. Vamos voltar lá para o nosso post. Eu vou atualizar aqui. Daí eu vou dar um F5 aqui para ele pegar. Só esperar carregar, esperar um pouquinho que carrega. E vamos lá. O mapinha está aqui. Vamos pegar tags dinâmicas, ACF. E vamos clicar aqui do lado. Endereço. Vamos ver como ele vai se comportar. Eu nunca fiz esse processo, tá? Eu nunca precisei fazer essa questão de dinâmica, mas ela existe aqui, né? Então a gente pode usar. Vamos continuar aqui, depois eu mostro para vocês como que ficou. Aqui a gente pode pegar aqui o tamanho dessa fonte aqui, tá? Essa fonte, que tamanho que tá aqui? Deixa eu ver. Em conteúdo não aparece. Isso que é uma coisa muito chata, né? Com o Elementor que ele some as fontes aqui. Então eu tenho outro recurso
que eu posso verificar aqui, né? Vamos inspecionar. É um recurso que dá para usar, né? 28. Então, beleza. Já sei que é 28 o tamanho dessa fonte. Já ficou mais agradável já. 28 já ficou bem melhor. Aqui embaixo a gente pode usar essa cor, que é a cor do site, né? Vamos colocar aqui esse botão nessa cor, no estilo, buttons. E aqui a gente vai colocar aqui background, essa cor. Aqui onde está send a gente pode mudar, tá? Over, eu vou colocar preto. Deixa eu ver que cor que ele faz aqui, não faz nada. Vou colocar preto aqui. Preto ficou muito forte, né? Vou usar esse cinzinha que tem ali, que eu acho que vai ficar mais agradável. Esse aqui, ó. Vamos usar esse cinzinho aqui. Deixa eu fechar aqui. Se tiver um muito baixo o som, eu peço para vocês, né, me mandarem uma mensagem aqui que eu posso falar um pouco mais alto, tá? Nos comentários. Ó, já ficou melhor assim, né? Agora a gente vai mudar os campinhos ali. Eu vou aqui em buttons, onde vai estar lá em conteúdo. Button aqui vai estar em enviar, cadê? Send, né? Vou cair em enviar. Já ficou melhor já. A gente pode mudar várias coisas aqui com relação ao tamanho do botão, pode deixar maior, menor. Bem gostosinho, bem fácil de mexer, tá? Contato, nome do formulário. Onde está name eu vou colocar nome. Nome. E aqui embaixo eu vou colocar digite seu nome. Aqui você pode marcar se ele é obrigatório ou não. Aqui tem mais algumas coisas interessantes. Aqui eu vou colocar aqui e-mail. Embaixo digite seu e-mail. Também é obrigatório. E aqui a mensagem. Digite sua mensagem. E é obrigatório também. Tá vendo o textiário aqui? Você pode mudar e mudar os tipos de campo, tá? Nesse caso eu não vou mexer porque não precisa. E você pode adicionar novos itens também, caso você queira, tá? Checkbox, select. O select você vai colocar aqui, por exemplo, bairro, sei lá, bairro, vírgula, cidade, cidade, estado. Eu posso tirar essa vírgula aqui, na verdade não preciso. Ficou feia a vírgula, né? Deixa só aqui, ó. Então você pode escolher também, ó. Você coloca em cada linha o item que você quer. Mas não vamos usar isso, né? E aqui embaixo tem um e-mail para que onde ele vai ser enviado. Então, from, né? Quem é? From name. E para a resposta também você coloca seu nome aqui. É bem facinho. E aqui você preenche, né? To, tal. Para. Você coloca aqui os dados da pessoa, tal. E blá, 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 e assim, né? Então você vai preencher esses dados aqui. É bem fácil. Só colocar teu e-mail aqui e tal. Teus dados aqui. E aqui embaixo a mesma coisa. Muito fácil. E o resto ele vai fazer sozinho, tá? O o que vai acontecer depois, né? Ele vai enviar o e-mail e depois você pode colocar aqui, ó, redirecionar para algum lugar, menu tip, alguma coisa de campanha. Esse Active Campaign aqui é tipo um e-mail marketing. Esses outros também. E-mail tip também. Esse drip eu não conheço. Então você pode fazer algumas ações aqui depois de ele fazer o envio de e-mail, tá? Você pode marcar aqui para quem que vai fazer o envio de e-mail e tal. Vamos atualizar. Eu não uso esse formulário, tá? Eu nunca uso esse formulário, só estou colocando aqui para mostrar para vocês. Eu gosto de usar o Gravity Form. Ou tem algumas pessoas que usam o Contact Form, você pode usar o que você quiser, que for mais fácil. Se você usa o Contact Form, você vai vir aqui, vai colocar Shortcode e vai colocar aqui o código do Contact Form. Gravity Form, ele tem aqui a opção aqui embaixo. Então é bem fácil. E se você quiser usar o do Elementor, não tem problema, tá? Então vamos deixar assim, eu vou atualizar. Aqui a gente pode deixar assim, ou eu posso apagar essa parte aqui, né? Deixar um pouco mais neutro aqui. Por que tá aparecendo essa parte desse jeito? Porque aquela hora que eu coloquei o F12, eu mudei a cor aqui e essa cor que eu mudei aqui, tá? Tá vendo? Ó. Então não se preocupe que não é bug nem nada. Aqui a gente pode também tirar isso daqui e deixar só assim, tá? E aqui é a página de contato. Fale conosco. E aqui a gente pode colocar uma mensagem, deixa sua mensagem, algo do tipo.
Já fica mais agradável, né? Como eu falei com vocês, eu vou mudar o topo ali, porque aquele topo não tá me agradando. Vou diminuir um pouquinho essa imagem. Só um pouquinho. Tem várias maneiras de eu fazer isso, né? Deixa eu ver aqui se ela vai cortar aqui. Deixa eu ver com 120. Quanto que vai ficar? 120 ficou melhor, né? Ficou um pouco menor e tal. Achei que ficou melhor assim. Então vamos fechar aqui o topo. Já alterei. Vamos ver aqui como que ele ficou. Essa parte aqui, né? Tá bem lento a máquina hoje. Não sei por que tá lento assim, mas vamos tocar mesmo assim, né? Aqui, ó, tá legal. Ah, eu esqueci de trocar o nosso contato aqui, né? Tem que trocar. Então a gente vai vir aqui em menu. A gente vai vir aqui em menu e vai mudar aqui o contato. Menu principal. Na verdade não é aqui, tá? Desculpa. Por ser ao vivo, né? A gente comete esses errinhos. Vamos aqui em aparência, menus. Vai aqui, vir aqui em contato, link personalizado. Eu vou colocar aqui o endereço da página de contato. Ou também posso fazer assim, ó, em páginas, contato, adicionar. O que for mais fácil para você, tá? Assim é bom que ele fica automático. Então, se eu mudar o nome da página contato, ele vai mudar aqui também. Fica bem mais prático, né? Então, bora lá. Agora nossa página de contato, eu vou atualizar aqui. Deixa eu fechar essas outras coisas aqui. Depois eu volto nessa página modelo, tá? Então, vamos vir aqui em contato. Aqui também eu vou fechar. E aqui também. Vamos ver aqui. Ele não pegou aquele endereço que eu coloquei. Por que ele não pegou? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele não pegou porque não é um post. Se eu colocar isso aqui num post, vai pegar. Então, vamos ver aqui no post. Realmente não pegou por causa disso. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu duplicar esse daqui. A gente pode usar numa página, tá? Só que daí tem que fazer algumas outras alterações aqui que eu não pensei na hora. Mas com o post vai ser bem tranquilo. Vou fazer com o post aqui para mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver aqui como é que ele ficou. Apareceu uma mapinha e eu vou colocar um espaço aqui embaixo porque ficou muito colado. Vou colocar aqui um cinquentinha para ficar mais espaçado aqui. Vamos ver como que ficou com 50. Ficou bem melhor com 50, né? Ainda não tá perfeito, mas ficou melhor. Aqui o ideal seria tiver algum texto, seria colocar alguma rede social, alguma coisa assim, para ficar mais completo. Mas por enquanto tá ótimo, tá? Então a página de contato você vai colocar em cima o título, né? Fale conosco ou contato. Aqui embaixo uma mensagenzinha, aqui o formulário, aqui o mapa ou vice-versa. Embaixo você vai colocar redes sociais, vai colocar alguma informação para a pessoa te localizar, algo do tipo, tá? A gente pode pegar aqui os ícones de redes sociais e colocar aqui. Esses ícones de redes sociais a gente pode trocar a cor deles, tá? A gente pode clicar aqui em arredondado para ficar em outras formas, tá? Um quadrado, círculo. A gente pode mudar, pode alinhar ele para cá. E a gente pode trocar a cor também. De vez de colocar a cor oficial, a gente coloca personalizar. E aqui a gente põe uma outra cor, já mais condizente com o projeto. A gente pode colocar um espaço também aqui para não ficar muito colado. E aqui embaixo também. E aqui a gente pode colocar aqui um linkzinho. Por exemplo, conheça nossas redes sociais. Diminuir um pouquinho esse texto. Colocar aqui um 18. Vou alinhar aqui ela à esquerda para ficar junto com as redes sociais. E vou tirar esse espaço aqui e vou colocar só embaixo. Esse botão que está muito grande, né? A gente pode diminuir ele via CSS também se quiser. Posso até fazer para vocês verem aqui. Aqui ficou muito colado, a gente pode colocar aqui um padding aqui para ele vir para a esquerda, tá? A gente pode colocar um padding aqui. Olha, ficou um pouco mais afastado. E aqui também a gente pode fazer a mesma coisa, só que dá inverso, né? A gente coloca aqui na esquerda. Só para não ficar muito colado. Tava muito grudado. E esse botão aqui eu vou alterar ele.
Tá muito grande, assim. Eu não gostei, na verdade, mas muitas pessoas gostam, né? Então, vai de gosto. BT enviar. Ó, eu vim aqui cliquei aqui no lápis, vim aqui em conteúdo e vim em button, tá? É bem facinho. E aqui, a ID, eu coloquei o ID do button. Aqui a gente vai aqui em avançado e clica em customizar o CSS, né? Custom CSS. Eu vou colocar aqui um jogo da velha, que o ID sempre vai com o jogo da velha, tá? Vou abrir as chaves e aqui vou colocar um widget para diminuir esse botão. Por que não pegou direto? Porque esse ID ele não está socado no botão direto. Ele vai ter provavelmente mais alguma coisa aqui. Por exemplo, input, alguma coisa do tipo, tá? Algo assim. Eu vou ver lá na frente para ver como que tá esse botão, para ver certinho. Deixa eu ver aqui qual que era o código, né? Mas é facinho. Você vai apertar F12, vai abrir o inspecionar e vai olhar aqui o botão. Deixa eu clicar aqui para ver como que tá. Ó, aqui, submit. Ah, ele pegou o ID direto no botão. Olha que maravilha. E por que ele não está indo? Porque é o safado, né? Era para ele estar indo. Mas, peraí. Deixa eu ver aqui se eu coloquei certo. Pode ser que eu tenha colocado errado aqui. Não, tá certinho. Por que ele não tá pegando? Às vezes não pega aqui, tá? Se eu dar atualizar, às vezes... Deixa eu ver aqui. Aqui na frente como é que tá. Ele não pegou mesmo. É uma coisa assim do CSS. É bem louco isso. Por que ele não obedece, né? Mas se a gente for aqui e colocar aqui onde está esse branquinho, 50%, vamos ver se ele vai pegar. Também não pegou. Tem um spam aqui. Por que esse spam? Deixa eu ver esse spam aqui. Ele pegou ali, mas não pegou onde que a gente queria. Por que não está pegando onde a gente quer? CSS é bem chatinho assim às vezes, porque ele não obedece. E por que não está obedecendo, né? Engraçado isso. Deixa eu ver aqui com o pixel. Display, block. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui um inline block. Realmente ele não pegou. Que engraçado, né? Não obedeceu. Ele tá com aqui um size. Tá com um size ali que tá dizendo o tamanho, a largura e tal. Deixa eu ver aqui se ele tá com outro CSS. Às vezes ele tem outro CSS aqui que tá mandando ele ficar 100%. Ó, bem isso mesmo que tá acontecendo. Tem outro CSS aqui, ó. Esse CSS aqui que tá mandando ele ficar de um outro tamanho. Tá aqui elemento button. Não era para esse CSS ser mais forte que o ID. O ID é o mais forte. É como se o ID tivesse mais poderes, digamos assim. O ID ele tinha que ser na frente. Não sei porque ele não obedeceu o nosso comando ali em cima do ID. Coisas do CSS. Deixa eu tirar aqui esse importante e aqui 50% importante. Continua não pegando o sem vergonha. Tem algo que está por cima dele ali que realmente não... Aqui vai estar provavelmente 100% de novo. Deixa eu atualizar para a gente ver. CSS é assim, né? Às vezes você vai tentar um código ali e você fica um tempão. E às vezes é uma bobeirinha que... Ó, tá vendo que ele tá de volta aqui o sem vergonha. Ó, se eu tirar, ele fica certo. Então teria que achar onde está aqui certinho essa classe. Mas a gente pode também vir aqui no elemento e procurar direto aqui. Para ver como que a gente vai deixar menor. Deixa eu ver aqui se ele tem uma opção aqui para a gente deixar ele menor. Aqui, tá vendo? Ó, 100%? Eu posso deixar 50%. Pronto. Muito mais fácil do que usar o CSS. Mas ali ele tem alguma coisa realmente aquele item lá que não está obedecendo. E é bem chato isso. Às vezes você fica um tempão ali e é bobeirinhas, coisas bobas assim que você consegue resolver muito mais fácil. Então essa aqui é a página contato, pessoal, que a gente fez. Foi bem rapidinho, né? A gente colocou o formulário aqui, colocou o mapa, colocou as redes sociais e colocamos um textinho aqui. Eu vou mostrar para vocês como que coloca o mapa aqui numa página, num post, para ficar dinâmico, tá? Eu prometi para vocês. Então vamos voltar lá para home e eu vou pegar um post qualquer.
eu ver quanto tempo que tem de live. Quanto tempo que a gente está aqui já conversando. Eu não sei ver isso aqui na live. Eu ainda não aprendi a mexer direito com esse OBS aqui ainda. Mas eu prometo que eu vou aprender. Não consigo ver realmente quanto tempo que tem aqui. Não consigo ver mesmo. Esse OBS aqui pra mim é um mistério ainda. Eu não domino o OBS, que é o software que a gente usa para fazer as lives, né? Eu ainda não domino 100% desse software. Então vamos editar aqui, ó. Peguei um post qualquer aqui na home, né, como vocês viram. Deixa eu voltar aqui, só para explicar certinho para vocês. Eu peguei um post qualquer, eu peguei esse daqui o primeiro e eu vou editar ele. Deixa eu pegar aqui só o endereço aqui da Maps, endereço da Estátua da Liberdade. Está. Podemos pegar outra coisa também, né? Mas, enfim. O que veio na minha cabeça aqui. Deixa eu ver aqui o endereço. Loja do Google, Nova York. Vou pegar aqui uma loja qualquer. Vou pegar essa daqui, ó. Pronto. Copiar o endereço. Vamos voltar lá para o nosso post. Fecha isso aqui. Aqui a gente tem um post. Vou editar com Elementor, tá? E vou jogar o mapinha aqui dentro. Aqui tem o endereço já aqui embaixo. Vamos lá. Vamos jogar o mapinha aqui dentro. Vamos ver aqui com o ACF. Na verdade, eu não vi uma utilidade nesse sentido, porque se você vai usar ela ali para aparecer, não faz muito sentido, porque aqui eu posso colocar manualmente. Posso colocar manualmente aqui. Não preciso da tag dinâmica para isso. Eu, assim de cabeça, não me veio nenhuma utilidade esse recurso. Mas pode ser interessante para alguém, né? Não sei. Olha, já pegou lá. Ó. Mas não vi nenhuma utilidade nisso, na verdade. Não... Nesse caso aqui eu não vi nenhuma utilidade. Mas pode ser interessante. Em algum sentido. Porque se você... Eu acho que sim, se você usar... Um modelo, se você usar um modelo de post, deixa eu ver aqui. Single post. Acho que daí pode ser interessante. Nesse caso que a gente está fazendo ali, não vejo nenhum tipo de interesse nisso, não vejo um sentido. Vamos ver aqui, single post. Vamos criar aqui, ó. Vocês viram como que eu vim aqui, ó? Eu vim aqui modelos salvos, né? O modelos do Theme Builder aqui. Tanto faz, ó, Theme Builder. Vai aparecer essa tela. E vim adicionar novo. Aqui eu vou colocar single. Vou deixar aqui post, né? Que é um post. E aqui eu vou colocar single post. Mas você pode colocar o nome que você quiser, tá? Eu uso single post só por padrão meu. Não precisa você copiar o meu padrão, tá? Você pode usar o que você quiser. Agora acho que vai ser interessante. Mas que não tinha nada a ver a gente fazer daquele jeito, né? Não estava fazendo sentido nenhum na minha cabeça aquilo. Vamos criar aqui um modelo de post. Deixa eu pegar aqui a página contato. Para a gente pegar aqui um modelinho de post. Só para a gente criar um modelinho assim com título e tal. Bem bacana. Eu vou editar ela aqui. E vou chupinhar aqui. Eu vou pegar esses estilos que a gente usou. O interessante de você fazer um site é sempre manter a identidade visual, tá? Assim você mantém uma qualidade de trabalho. Vocês viram que eu copiei aqui, né? Eu vim aqui, cliquei nesse item do meio aqui e cliquei em copiar. E joguei aqui para dentro. É bem facinho, tá? Aqui onde está o título, eu vou clicar aqui no lápis. E não vou deixar manual, né? Porque não faz sentido nenhum. Esse aqui é um template, digamos, para post. Vou vir aqui em tags dinâmicas e vou colocar aqui title post, tá? Ele vai pegar automático. Precisa de link? Não sei, vai depender de você. Você pode clicar aqui e colocar aqui o post, o URL do post. Vai ficar um link. Mas se você já vai estar no single post, para que você vai ter um link para post? Não faz muito sentido. Mas vai de você. Aqui onde está o texto, a gente vai pegar aqui, ó. Cliquei aqui no lápis, vim aqui do ladinho do texto e a gente vai colocar aqui, ó. Tem vários campos aqui, né? Vários. Você pode colocar aqui o resumo, que é aquele campinho menor. Você pode clicar aqui Custom Fields e pegar aqui algum item daqui que tenha, tá? Caso você tenha feito o Custom Fields, não foi o caso.
A gente tem vários aqui, title, data, termos e blá 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 e um monte de coisa arada. A gente pode pegar aqui arquivo, description e tá. A gente pode pegar um monte de coisa, tá? Você vai ficar no teu sentido aí, você vai fazer o que você quiser. E o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse campo aqui, porque eu não vou usar o resumo. Eu vou pegar aqui, ó, post content. Tá vendo aqui, ó? Cliquei aqui em cima. Vou pegar post content, que é o conteúdo total. Vai vir bem grande o texto. Muita gente gosta de justificar, então vamos justificar o texto aqui. Ó. Clica aqui em justificar. Aqui a cor eu vou colocar aqui esse cinzinho. Vamos colocar aqui em cor de sans. E vamos colocar aqui 14. Nunca use fonte muito pequena, tá? Porque tem pessoas de idade e tal, pessoas que têm dificuldade de enxergar. E fica ruim, né? Então, sempre use fontes maiores. Por que está aparecendo esse mapa aqui? Porque eu já coloquei lá no post. Então, eu vou arrancar ele do post aqui, tá? Só para não confundir o nosso trabalho aqui. Deixa eu editar aqui ele. Deixar zeradinho. O endereço eu vou deixar, tá? Vamos tirar o mapa daqui. Estão vendo que aqui tem um texto grande? Por quê? Porque foi colocado com CSS aqui, com estilo aqui dentro. Então eu sempre recomendo a vocês não colocarem estilo dali dentro. Deixem o estilo dentro do WordPress. O que eu faço para tirar o estilo? Jogo no bloco de notas. Aqui ele está com os HR, tá aqui os benditos do HR também. Tá vendo que aqui tem um monte de coisa arada e tal. Essa aqui é a imagem, né? Esse aqui. Mas tem outras coisas, tal, tipo esse H5. Esse H1 aqui, por exemplo, H1 aqui embaixo do texto, imagina. Tira esse H1 daqui. Tira esse H5 daqui. Tira tudo esse negócio. Quanto menos acesso o usuário tiver a esse tipo de coisa, melhor para o teu site, porque teu site não vai perder o estilo, tá? Ele não vai ficar todo bagunçado. Essa imagem também, o ideal ela nem tá aqui no meio. O ideal se ela tivesse diferente. Vou clicar aqui. Ele tá com vários tipos de estilo. Tava com essa aspas aqui, nossa, tava com um monte de coisa. Agora vai ficar alinhadinho, bonitinho, tá? E é assim que tem que ser. Porque daí quando o estilo você coloca aqui, ó, em estilo aqui, define um estilo para o texto inteiro. Então todos os textos vão ter esse estilo. E essa cor, essa fonte, tá? Isso aqui para o site inteiro. Então não deixa o usuário ficar digitando as coisas não, porque o teu site vai ficar uma salada de frutas. Então vamos atualizar aqui só para salvar. Então, aqui tá a carinha do teu post, né? Na verdade, não, né? Eu fiz aqui a configuração, mas eu tô aqui, ó. Eita, nós. É para salvar aqui e fechar aqui. Vamos voltar pro post. Nossa, eu confundi agora, desculpa. Confundi é o horário. Deixa eu publicar aqui. Só salvar aqui, não vou comentar para vocês ali. E só vou dar um F5 para ele vai mudar agora, vai sumir esse mapa daqui. Esse é o modelo do nosso post. Aquele lá era só o post normal. Pronto, ó. Ele já tá vindo sem aquele CSS, sem nada. E aqui a gente vai colocar aqui embaixo o mapa. Um mapinha aqui embaixo. Vou pegar esse título aqui. Vou clicar aqui. Ao vivo é assim, pessoal. Ao vivo sempre a gente comete uns errinhos aqui e ali. Mas vocês relevam, né? Eu espero que sim, não fiquem bravos comigo. Aqui a gente pode colocar aqui conheça nosso endereço ou visite nossa loja. Venha nos fazer, venha fazer-nos. Venha fazer-nos uma visita, sei lá. Venha nos visitar, uma coisa assim. Tá o link do post aqui, não precisa. Tira esse link dali. Tá. Eu vou diminuir um pouquinho essa chamada. Vou colocar aqui 28. Tá muito grande, né? E aqui embaixo a gente vai usar a tag dinâmica. Agora sim faz sentido a gente usar a tag dinâmica lá do ACF. Você viu o tanto de volta que a gente foi para poder ter uma utilidade, né? Não adianta eu mostrar para vocês sem dar uma utilidade aqui para aquela tag. E olha aqui, olha só, funcionandinho. Agora, lembra que tinha aqui, estava escrito publicar, né? Vai ser a mesma coisa. Eu vou atualizar aqui. Esse post, esse modelo, ele vai pegar para o site inteiro, tá? Só lembrando disso. Então, todos os single posts vão ficar com esse estilo aqui. Tava aquele estilo feio, né? Então, agora vai ficar desse estilo aqui. Mas só voltando aqui, ó. Aqui vai estar publicar, né? Não atualizar, porque eu já salvei. Mas para você vai aparecer publicar. É indiferente. Você vai clicar aqui, vai guardar, né? Quando você clicar em publicar, ele vai aparecer uma janelinha aqui do lado.
Como eu cliquei em atualizar, ele não vai aparecer porque eu já fiz essa configuração. Então, o que você faz? Você vem aqui desse lado aqui e clica aqui, ó, nessa setinha aqui embaixo. E clica aqui, ó, display condições. Aqui, ó, você viu que você pode salvar como modelo, tá? Você pode salvar essa página como modelo caso você queira usar para outras coisas. Mas a gente quer uma condição. A condicional aqui, o que é? Ela vai pegar todos os posts e vai aplicar esse estilo. Eu poderia também aplicar esse estilo a todas as categorias, por exemplo, ou todas as páginas, ou todas as páginas por autor XY. Então, então você pode aplicar esse modelo a vários modelos de páginas, tá? Depois eu posso mostrar para vocês a página de listagem. É bem interessante. Então todos os posts vão ter essa carinha. Vamos clicar aqui em salvar, aguarda um pouquinho, e agora a gente volta lá na home. Deixa eu abrir aqui a home que eu fechei. Deixa eu vir aqui na home, vou jogar ela aqui do lado, que tinha um postzinho, que é aquele postzinho nosso, né? Então eu vou clicar aqui nele aqui e vou abri-lo. Ó, já ficou com aquele título padrão. E aqui embaixo o mapinha. O mapinha ficou bem colado, né? Vamos dar um espaço aqui, que nossa, ficou muito feio. Tirar isso aqui e um espacinho aqui embaixo. Vamos colocar aqui 100 pixels, né? Para ficar bem descolado mesmo. Estava muito colado. Contato também, a gente pode colocar aqui 100 pixels aqui para ficar descolado. Em vez de 50, colocar assim 100 pixels aqui. A gente desmarca aqui, tá? Para que daí ele não fica padrão para os dois. Se você deixar marcado, quando você colocar em um, vai no outro. Então você desmarca aqui, que eu só quero o de baixo, e deixa o 100. Pronto. Aqui eu poderia até diminuir esses itens aqui, tá? Mas não vou mexer mais com isso. Vamos voltar aqui, ó, agora com 100. Então ele vai ficar 100 pixels para baixo, vai ficar descolado. Não vai ter esse... Agora ficou bem mais fácil de leitura, né? Vamos pegar um outro post. Vou pegar esse daqui, ó. Vamos ver que ele está sem endereço. Mas vendo que o título já está igual, as fontes, tal. Se você for ver a fonte, aqui ele está com CSS. Está com CSS aqui nessa fonte. Por isso que está desse jeito. E aqui o mapinha. Por que não está aparecendo o mapinha? Porque eu não coloquei endereço. Se eu vim aqui em editar post. Por que é bom isso aqui? Porque para o usuário é complicado ele ir lá editar Elementor e tal. Aqui ele só vem e coloca o endereço. Por exemplo, vou colocar aqui Nova York. Nova York a gente já colocou. Vou colocar aqui São Paulo. Vamos ver o que ele aparece. Aqui dá pra gente tirar toda essa configuração aqui. Deixa eu tirar esses itens aqui, que tá, nada a ver. Tira o link. Deixa eu ver se tem outro CSS. Tá cheio de CSS aqui. Cheio. O ideal é que ficasse vazio aqui. Tem essa lista aqui que não tem nada a ver. Vamos ver o que mais aqui. Cadê esse? Ó, tem isso aqui também. Eu não vou ficar mexendo muito aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui de como que vai ficar. Vamos voltar lá para o post. Vocês viram que eu coloquei São Paulo aqui no endereço, tá? Então vamos voltar lá para o post e vamos ver como que vai ficar. Aquele item do mapa que não estava aparecendo, a gente pode também usar uma condicional para sumir, tá? Eu não vou ensinar para vocês hoje, que é um pouco mais complicado, tal. É um passo mais avançado, mas dá pra gente fazer sumir aquele item, tá? Agora vamos ver aqui embaixo, ó o mapinha. Ó o mapinha bonitão aqui, São Paulo. Tá vendo? Então é uma utilidade, né? Agora sim deu uma utilidade. Se você está fazendo um site de imobiliário ou de outra coisa, agora ficou interessante aqui a coisa. Vamos voltar para home. Não coloquei link aqui no botão home. Vamos colocar link nesse botão home aqui que tá fazendo falta. Página. Cadê a página aqui? Aqui. Olha só que maravilha. Agora já tem link na página principal também. Fecha isso aqui. Vamos pegar aqui o outro post. Esse aqui. Que eu estava falando para vocês. Aqui não vai aparecer aqui o mapa, né? Não tem endereço nenhum cadastrado. Mas a gente pode fazer sumir. Caso não tenha nada marcado lá, não aparece isso aqui, tá? Ou aparece uma outra coisa. Mas não é o caso de hoje. Eu não vou mostrar para vocês que é bem mais avançado isso, né? Mas quem sabe uma aula futura, quem sabe amanhã. Vamos ver, né? Vamos ver o que espera uma live de amanhã. Aqui eu vou criar uma listagem agora de posts. De post para vocês. Ó, o botãozinho home já está funcionando.
O Elementor ele é muito bom, ele é muito prático. Você vê que eu estou conversando com vocês aqui, estou mexendo e está fluindo muito tranquilo. Muito bom, né? Eu vou vir aqui, vou fechar essa paginazinha e vamos vir aqui aqui no nosso Elementor, em modelos, Theme Builder, e vou criar o modelo da página de listagem. Eu vou vir aqui em adicionar, arquivo, porque é uma página de arquivo, e vou colocar listagem de posts. Hoje a gente não tem uma listagem de posts bonitinha. Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês como é que está a listagem de posts. Eu vou vir aqui em posts, categoria, e vamos ver como que ele está sendo listado aqui. Ó. Tem vários posts aqui, vou pegar aqui esse algo particular e vou mandar exibir. Vamos ver o que que acontece. Olha que coisa feia, coisa medonha. Tá vendo? Totalmente bagunçado. Aqui em cima tá em inglês. Nossa, que bagunça. Como que eu troco esse item aqui em cima? Você vai vir aqui em configurações, links permanentes. Aqui, ó. Base da categoria, colocar categorias e aqui embaixo tags mesmo. Já vai ficar certinho. Tá vendo? Configurações, links permanentes. Daí você vem aqui embaixo, base das categorias e clica em salvar. Então a gente vai deixar essa parte aqui de categorias bem bonitona. Igual de post. Vou fechar aqui. Fecho aqui também. Lembra aquele nosso post aqui, aquele modelinho de post? Eu vou copiar ele. Vou vir aqui em single post e vou copiar esse modelinho. Tem várias maneiras de fazerem isso. Eu vou fazer de uma maneira diferente para mostrar para vocês. Lembra que eu falei com vocês aqui do modelo? Você pode salvar modelo? Então eu vou clicar aqui, ó, salvar modelo, single post. Salvar. Já vai aparecer aqui modelos. Tá vendo? Aparece todos os modelos que eu tenho. Na verdade nem precisava, né? Eu já tinha um post ali em cima, nem precisava. Mas aqui você tem todos os modelos. Caso você queira salvar o modelo, você salva daquele jeito. Nem precisava ter salvado com esse modelo single post, né? Poderia ter salvado com outro nome. Por exemplo, se eu tivesse uma outra página aqui diferente e tal, e eu quisesse salvar. Aqui ele pegou esse post aqui, tá? Ele não pegou o single post que a gente usa, ele pegou esse modelo aqui. Então, todos os posts, no caso, que tiver, que eu for usar esse modelo, ele vai ficar com essa cara aqui. Tá vendo que aqui tá bem diferente, tá? Então, toma cuidado que ele vai pegar esse modelo. Tipo, no caso, se eu pegar esse post aqui e eu quiser salvar, ele vai salvar esse modelo aqui, esse aqui, tá? Não é o single post padrão, que é aquele que a gente estava usando. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Cadê esse aqui? Ó, tá vendo? Ele ficou com a cara daquele post específico que a gente usou. E o que a gente fez, vamos editar ele. O que a gente fez, ele vai pegar o último post postado. A gente pode mudar a visualização dele. A gente pode pegar aqui e mudar a visualização. Aqui, ó, na rodinha aqui, ó, configurações, preview settings, a gente pode mudar posts, a gente pode pegar um outro post. E ele vai mudar aqui a nossa visualização. Apply. Esse daqui, posso fazer a mesma coisa. Então, tanto faz, eu vou deletar esse post aqui. Mas foi interessante que essa parte aqui eu achei que ele não ia pegar. Eu achei que ele ia pegar e mostrar só o primeiro post, mas na verdade eu estava errado. Ó, aqui ele já mudou. Já pegou o post, esse post que a gente tinha colocado ali. Ele já pegou aquele outro post. Então vou fechar aqui, tá? Vamos voltar lá para o nosso listagem de posts. A gente não sabe tudo, né? Às vezes acaba passando mesmo. Live é assim, é ao vivo e a gente comete algumas falhinhas, né? Mas não tem problema. Achei aqui onde está o botão, o bendito botão que dá o tempo, 44 minutos. Ó, a gente está aqui na nossa parte de listagem, eu editei ela, eu vou clicar aqui, ó, nesta caixinha aqui, ó, e vou pegar o modelo. Aqui vai aparecer os modelos que eu já tenho. Rodapé, cabeçalho, 5 posts. Tem 5 posts e 5 posts. Então eu vou pegar esse primeiro aqui. E vou clicar aqui em importar. Ó, ele já pegou o modelinho lá. Só espero ele carregar.
Só que eu não vou usar todos esses detalhes. Não vou usar a parte do mapa, não vou usar a parte de post também. Não é interessante. Eu vou pegar só o título aqui, que é o nosso post, né? Mas aqui a gente vai usar a categoria, não vai usar. A gente vai usar aqui archive title. Não precisa do endereço, do link também. E aqui embaixo só o risquinho. Agora que é a parte legal. Eu vou vir aqui nesse quadradinho e vou vir em posts, tá? Fecha aqui. Opa. Aqui, ó. Posts. Vou colocar aqui embaixo. Só para ter um espaçamento. Tá vendo que ele passou a listagem de posts aqui? Aqui eu posso colocar um monte de itens, tá? Deixa eu pegar a cor laranja aqui. Para colocar aqui na parte de baixo. Aonde está aqui Read More aqui, a gente pode colocar leia mais. Aqui, ó. Leia mais. Ficar bacaninha. Posso tirar aqui esse comentário. Posso deixar só a data ali. O que mais que a gente pode tirar? A gente pode tirar esse resumo também aqui. Ó, aqui, ó. Excerpt. Tira o resumo daqui, vai ficar só o título. E a data. Aqui onde está essas imagens, a gente pode editar, tá? Aqui o tamanho da imagem, você pode colocar tela cheia, por exemplo. Só que o que diz o tamanho da imagem é aqui, tá? Não é aqui em cima, tá? Não é aqui. Então é aqui embaixo. Aqui, se você colocar, dependendo do formato, por exemplo, thumb, às vezes ele corta a imagem. Mas acontece mesmo. A foto de uma pessoa e a foto é vertical, ela corta. Se você coloca a tela cheia, por exemplo, daí ele pega a imagem grande, só que essa imagem é mais pesada. Tá vendo que mudou a qualidade? Eu vou colocar de volta para vocês, ó. Ficou embaçado, porque é uma imagem thumb 150. Quando você coloca a tela cheia, ela fica com melhor qualidade. Daqui você tem que acertar aqui, ver qual que fica mais interessante, ó. Já ficou um pouquinho melhor. Então, às vezes é só querer um ajustezinho, ó, tá vendo? Ele não tá igual a tela cheia, ó. Tá com um pouquinho granulado, mas já tá melhor do que o 150. O que a gente pode fazer assim, ó, também, ó. Mudar aqui o raio da imagem, ó, tá vendo? Deixar assim, ó. Até talvez aqui dê para vocês perceberem que ela corta um pouco. É bem interessante, sabe? Você pode brincar aqui e decidir o tamanho que você quer, para ficar bem legal. Opa, aqui, ó. Vou deixar assim. Aqui eu posso tirar até a data se quiser, mas não é necessário. Aqui em estilo a gente vai colocar a cor do Leia Mais aqui e fazer alguns ajustes. Aqui a gente pode mudar aqui, por exemplo, ó, esse espaçamento aqui, tá vendo? Olha só que legal. E também a gente pode mudar o alinhamento. Pode deixar no centro, do lado. Eu vou deixar aqui na esquerda, que não estava antes. Aqui na imagem a gente pode fazer algumas alterações. Eu gosto de deixar uma bordinha redonda, mas bem de leve. Tá vendo? Só aqui os cantinhos. E a gente pode aumentar o espaço também, tá vendo? Ó, o espaço da imagem ali para não ficar colado com o título. E aqui embaixo tem o conteúdo. Agora aqui é onde a gente vai mexer. Aqui onde está o título eu vou colocar... Acho que eu vou deixar preto o título, vou deixar preto, só que eu vou deixar a fonte igual. Só para não ficar muito colorido, né? Vou colocar 18 aqui para ficar um título legal. Tá vendo que o título está colado na imagem, tá colado aqui na data, a gente pode colocar um espacinho. Só para não ficar colado, um espacinho bem pequeno. Aqui onde está a data, eu vou colocar um cinza mais escurinho. E vou colocar aqui a mesma fonte, em cor de sans. A gente pode mudar aqui, vou colocar 12, por exemplo. 10, 11. Vou colocar 12. Fica um tamanho bem ok. A gente pode pôr um espaçamento também aqui, ó. Para não ficar muito espaçado. E aqui onde está o Leia Mais, eu vou colocar a cor dele. Eu vou colocar aqui o alaranjado. Vou trocar a fonte. Está muito pequenininha essa fonte. Minha fonte padrão. E vou colocar aqui 16. Só para ficar um pouquinho maior. Ela está menor que o título, mas está um pouquinho menor, né? Eu acho que aqui o título a gente pode dar um destaque, colocar no título aqui um pouquinho mais, né? 18 acho que ficou um pouco... Pode pôr 20... Não, 24 não. Vou fazer assim, eu vou diminuir o Leia Mais. Se eu colocar mais ali, ele quebra e não é legal. Vamos colocar o Leia Mais 14. Ó, ficou ótimo. Perfeito. Assim mesmo. A gente pode ter um espaçamento aqui também, mas não vem ao caso. Acho que não precisa, né? O que vocês acham? Acho que não precisa. Já ficou bem bonitão. E daí, pra gente pegar, pra dizer qual post que é essa categoria, aqui a gente vai vir aqui, ó. Volta lá em conteúdo. Aqui embaixo tem paginação também. E aqui tem query. Aqui que a gente vai dizer da onde que vem esse post e tal. Vamos fazer a paginação? Vamos colocar aqui a paginação. Vamos colocar aqui preview. Aqui onde está preview, a gente vai colocar anterior. E aqui next, próximo.
deixa alinhado mesmo ao centro ali. Agora a gente vai lá em estilo, vai aparecer paginação, e a gente vai dar um espacinho aqui entre elas e também um espacinho de altura, tá? Só para não ficar colado, que fica muito feio ficar colado. Aqui em tipografia a gente põe a mesma fonte, em Code Sans. Vamos ver com 18 como é que fica? Ficou ok. Um bold. Talvez um 700, para não ficar muito grosso. Transformação a gente pode pôr maiúscula se quiser, ou minúscula. Aqui na parte de transformação. Aqui, ó, a gente tem over também, a gente pode mudar a cor, tá? Eu vou colocar aqui ele como laranja, os dois. E over eu vou colocar preto. Ou cinzinha. Cinzinha ficou melhor, né? Olha só. Como ficou legal. Ficou bem mais agradável. Active é quando tá ativado, tá? Não é o caso. Se tivesse tipo o número 1, 2, 3, 4, 5, aqueles números, daí você poderia usar Active e ele ia mostrar o item que tá ativado. Deixa eu colocar para vocês verem como que ficaria. Aqui, ó. Numbers e mais Preview e Next. Vai ter números aqui. Tá vendo? Aqui em Active, a gente pode colocar a cor, por exemplo, sei lá, azul. Tá vendo que ele ficou ativado, ele fica aquela corzinha, ou cinzinha mesmo. Daí quando for passando, ele vai ficar a corzinha. É interessante, é bem interessante para dar um destaque, né? Para a pessoa saber qual página que ela tá. Agora a gente vai voltar lá no nosso query, que é a nossa consulta. Vai clicar aqui em include, termo. E aqui você vai colocar a categoria que você quer. Ou você pode deixar vazio, tá? Se você estiver fazendo uma listagem de post, uma listagem, por exemplo, lá, uma listagem própria, assim, que nem aqui da Home, por exemplo. Aqui na Home eu usei uma listagem de post. Ele é bem interessante usar esse item, tá? Eu usei aqui. Aqui você coloca a categoria que você quiser e ele vai fazer o filtro, tá? E aqui você não precisa fazer isso. Aqui você pode deixar ela ali. Aqui, ó. Aqui você pode deixar livre, tá? Mas não. Daí como que você faz para deixar livre? Ah, e você pode também filtrar por autor, tá? Eu posso colocar o nome do autor que eu quiser. E aqui eu posso excluir, por exemplo, tem lá 10 autores, mas eu quero excluir o administrador. Então eu coloco o nome do administrador aqui, autor, e coloco o nome do administrador aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer admin aqui. Ó, tá vendo admin? Então eu vou excluir todos os posts do admin. Nesse caso eu excluo todos porque só tem admin aqui, não tem outra pessoa. Então é interessante, às vezes você quer uma listagem e não quer mostrar o admin, né? É bem interessante. Então vamos voltar lá. E aqui include a mesma coisa. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com relação ao exclude. Eu posso colocar só um autor. Por exemplo, às vezes tem lá um blogueiro, um jornalista, e você só quer mostrar o post dele específico. Mas como essa categoria aqui, essa listagem é para todas as categorias, como que você vai fazer? Você vai vir aqui em Search, vai clicar aqui em Posts e vai colocar aqui, ó, Query, Current Querying. É ruim falar em inglês, né? Current Querying. Que daí ele vai pegar Current Query. Ele vai pegar a listagem que tiver na hora. A que você clicar no link, ele vai pegar. Então eu vou clicar aqui em publicar e vai aparecer uma janelinha com um filtro. Vamos clicar aqui, ó, publicar. Eu vou adicionar uma condicional. Ele vai pegar todas as páginas de arquivo, que está aqui, ó, todas as páginas. Eu posso usar esse item só para alguma, por exemplo, para busca, só para data determinada, só para autor. Mas nesse caso eu vou usar para todos os arquivos. Tudo que tiver página com relação a arquivo, tá? Então vamos salvar. Então é bem interessante, você pode ter várias páginas de listagem diferentes, várias. Só você usar a criatividade. Lembra que tinha aquela página feia? Vamos clicar de novo para ver como é que ficou. Opa! Ah, tá, ele não foi encontrado aqui porque eu não salvei aqui. Deixa eu só dar um F5, ele vai mudar o link ali. Agora ele vai aparecer, já apareceu diferente. Aqui em cima eu não tinha atualizado ainda, né? Então agora ele vai aparecer certinho. Tá vendo? Olha a listagem aqui. Aqui deu um bugzinho porque aqui não tem imagem destacada. Então é interessante você obrigar o usuário a ter imagem, sempre ter imagem destacada. Eu vou editar aqui e vou colocar uma. Porque senão ele vai quebrar teu layout, tá? Você pode usar o ACF para fazer isso. Você pode ir lá no ACF e definir que a pessoa é obrigada a colocar uma imagem destacada. Assim você nunca vai ter problema com relação ao teu layout estar quebrado. Porque às vezes quebra, né? Daí o usuário fica bravo que você que fez errado o site, mas não é. Ó, agora ficou bonitinho. E aqui a gente pode determinar a quantidade também de posts que a gente vai mostrar, tá? Outra coisa é aqui, ó. Por que está aparecendo esse termo aqui? Eu vou vir aqui na nossa listagem, aqui no nosso título, lá em conteúdo, aqui em arquive,
e vou desmarcar esse item aqui, ó. Tá vendo que eu cliquei aqui em título, cliquei aqui em Archive Title e desmarquei aqui, ó. Calma que vai aparecer de volta. Calma. Clique em atualizar e ele vai sumir lá esse item aqui, tá? Então fica bem tranquilo que é fácil. É fácil de resolver, ó. Tá vendo? Certinho. Aqui na listagem, aqui ele mostra a quantidade de posts também que você quer, que post que você quer colocar, tá? Opa, travou aqui. Deixa eu dar um F5 aqui. Dá uma travadinha. Eu posso vir aqui pela listagem. Posso vir aqui na listagem aqui, determinar a quantidade de posts que eu quero, tá vendo aqui, ó? São 3 colunas e 6 posts. Tá vendo aqui? Mas eu também posso vir aqui, ó, configurações, acho que é isso que é, agora me deu um branco aqui. É leitura, e vamos colocar aqui 9 posts, porque eu estou usando 3 colunas, então vai ficar 3 colunas com 3 posts. Aqui embaixo a mesma coisa. Agora sim. Agora a gente vai voltar lá no nosso negócio aqui, ó, na nossa listagem. Tá vendo que tem mais um post aqui à toa? E ele vai embora. Olha só como é fácil. Ficou colado aqui embaixo de novo, né? A gente vai dar um espaço aqui. Eu vou dar um espaço de 100. 100. E vamos voltar lá para a gente ver como que ficou. Olha só, ficou com um espaçamento bem legal. Clica em próximo aqui e ele vai para a próxima página. Bem tranquilinho. Não dá erro, funciona bem certinho. Aqui também não tem a imagem destacada, depois que ficou quebrado. Mas tá funcional, tá bem fácil de mexer. Se a gente clicar num post desses daqui, qualquer um desses daqui, ele vai para aquele post que a gente tinha feito. Aquele modelo de post, que nem esse aqui, ó. Aqui no título a gente pode também colocar o nome da categoria, tá? Isso facilitaria a vida do usuário, né? Se ele quer ver só um post daquela determinada categoria. Então você pode clicar ali, que ele vai aparecer uma listagem. Eu vou mostrar para vocês amanhã isso aqui, com mais detalhes. Amanhã ou sábado, com mais detalhes como colocar aqui a categoria e tal, e vou terminar de criar as outras páginas que faltam aqui. Hoje ficou um pouco mais longa a live do que ontem, né? Ficou um pouco truncada aqui, eu estou um pouco rouco, mas eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu espero que seja útil para vocês essa aula. E se vocês puderem, se vocês gostaram do conteúdo, compartilha com os amigos, pede para os seus amigos se inscreverem. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, isso ajuda bastante no crescimento do canal e também na minha meta de 1000 inscritos até o final do ano. Espero que vocês tenham gostado e tenha uma boa semana para vocês, pessoal. Um bom feriado. Tchau, tchau.